Estamos de volta com o Super Esportes. E hoje, no aniversário de Campina Grande, o nosso convidado é uma homenagem à rainha da Borborema e também ao nosso futebol. Zé Luiz, que jogou no Botafogo, no 13 e no Campinense e conquistou vários títulos paraibanos. José Luiz Júnior é um pernambucano e começou no Botafogo de João Pessoa. Depois jogou em times da Bahia e foi destaque no Campinense do 13. Vamos agora ao boa tarde de Zé Luiz e vamos deixar você mesmo contar um pouco dessa sua história, dessa sua trajetória, que se confunde aí com a história do futebol de Campina. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde, Rossana. Olha, a minha alegria em revê-lo, saudade do senhor, seu pai, dos maiores locutores esportivos que eu vi durante toda a minha época como jogador de futebol, como treinador também que eu fui, enfim, muita saudade mesmo, porque foi um dos maiores locutores esportivos da história do futebol da Paraíba e do Brasil. Muito obrigado mesmo, é sempre muito bom a palavra com um experiente como você. Zé Luiz, um pouco da história do futebol de Campina, um pouco da sua história, como você se apaixonou, como você se envolveu com o futebol e como você começou a sua trajetória e depois como veio parar em Campina Grande. Olha, eu morava em João Pessoa e o Botafogo de João Pessoa estava fora da lide do campeonato paraibano de futebol e de repente alguns dirigentes acharam por bem de voltar à tona o Botafogo jogando dentro dos profissionais. E eles fizeram uma repescagem, indo buscar nos clubes amadores de João Pessoa alguns jogadores que tivessem destacado no futebol amador. E eu fui um deles. Começar ali a minha estada como jogador de futebol profissional. E aí, jogando pelo Botafogo, eu tive a oportunidade de jogar também contra o Botafogo do Rio de Janeiro. E o Botafogo do Rio de Janeiro trazia no seu elenco jogadores como Garrincha, Didi, Newton Santos, Zagallo. Era a base da seleção brasileira. O Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo. E eles me viram jogar. E foram dali, era uma excursão que eles faziam pelo Brasil inteiro, e eles foram para a Bahia. Chegando na Bahia, foram procurados pelo dirigente do futebol baiano, se tinham visto algum jogador que estivesse destacado aqui pelo Nordeste. E olha só, eles indicaram meu nome e vieram os dirigentes do futebol baiano me buscar aqui na Paraíba para que eu fosse jogar futebol lá em Salvador. Fui campeão pelo Ipiranga da Bahia, no ano de 1959. Fui campeão pelo Ipiranga da Bahia. Eu tinha sina para ser campeão sempre pelas equipes que eu joguei. De lá eu voltava para Paraíba, mas não voltei mais para João Pessoa, já vim aqui para Campina Grande e vim jogar no Campinense Clube. O Campinense naquela época, um time novo, surgindo ainda no futebol, o Campinense preparando um time que depois viria a ser, na sequência, várias vezes campeão paraibano. Como foi chegar ao Campinense, que era um time naquela época com uma pequena torcida, não é? O tradicional já era o 3, como foi chegar num time que era recém-formado em termos profissionais e novamente ser campeão? Você jogou ao lado de grandes nomes do futebol de Campina, naquela época no Campinense. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Campina Grande é sempre uma cidade muito rica. A sua história é uma história muito bonita. E é uma história de bravadores mesmo. O povo de Campina Grande são, sombra de dúvida alguma, são pessoas de muita capacidade, de muita criatividade. E eles viram que poderiam transformar o Campinense, que era o clube campinense da aristocracia, apenas das grandes tertúlias, dos grandes carnavais, aquela história toda, transformar também, criar a equipe de esporte, criar também o departamento de futebol. E aí contratavam jogadores dos mais longínquos lugares, desde que tivesse algum destaque, alguma coisa. Campina é uma cidade muito rica e o dinheiro corria muito aqui em Campina Grande, agora que a gente corria atrás dele também, hein? Agora, vê só, aí eu fui um daqueles que fui ser contratado pelo Campinense Clube, já existia o Campinense começando a sua história vitoriosa como time de futebol. E aí, para mim, foi uma glória muito grande, e ali eu conheci grandes jogadores. Joguei ao lado de grandes jogadores, um deles eu posso dizer, Zé Ibiapino. Para mim foi um dos maiores jogadores, e olha que eu joguei esse Brasil todo, hein? Foi um dos maiores jogadores com quem eu joguei, foi Ibiapino. E aí fui campeão pelo Campinense. Inclusive a gente está na tela com a foto do Campinense tetracampeão. Eu fui tetracampeão pelo Campinense. Aí eu fui fui tetracampeão. Eu fui várias vezes campeão pelo Campinense. E dentro dessa história, todo o Campinense é aquilo que eu digo. Onde ele via um jogador que tivesse destacado, eles iam buscar.
E todos os jogadores queriam jogar aqui em Campina Grande porque aqui se tinha os maiores salários. Quer dizer que aqui pagava bons salários dos clubes? Eram os maiores salários do Nordeste, eram pagos aqui. Quer dizer, coisa que a nova geração não tem conhecimento. Então, Campina Grande pagava bons salários, por isso que os melhores jogadores vinham aqui para Campina Grande. Era exatamente por isso. Vou te dar um exemplo. Existia um jogador que tinha vindo do Corinthians, São Paulo. Esse jogador, ele chamava-se Egídio, era um lateral direito, um senhor jogador de futebol, e era considerado pela equipe, pelos jornalistas, todos aqueles que faziam futebol esportivo lá em Recife, como o maior salário do Nordeste. O maior salário do Nordeste era pago a mim, aqui em Campina Grande. Você tem uma ideia de como aqui se pagava bem a jogador de futebol. A gente está aí com imagens do pentacampeonato do Campinense aí, Campinense pentacampeão, também na sua trajetória vitoriosa. Zé Luiz, campeão no Campinense, festa rubro-negra na cidade, não é? E depois, 1966, você sai do Campinense e vai para o maior rival, o arqui-inimigo, e entra também para a história do 13 como um time que foi campeão invicto. Até hoje um título decantado e cantado pela torcida alvinegra. Antes, porém, a gente está aí com a foto do hexacampeonato do Campinense. Isso é muito bom. A gente está com a foto do hexacampeonato. Fala um pouco da festa do hexacampeonato e depois aí você entra em 1966. Positivo. Festa do hexacampeonato. Deixa eu te dizer uma coisa. Teve entre o ano de 1963, eu fui transferido para a equipe da Portuguesa de Esporte de São Paulo. Você veja bem, um jogador sair daqui de Campina Grande, daqui da Paraíba, do Nordeste, para jogar na equipe da Portuguesa de Esporte de São Paulo, lá em São Paulo. E era quase impossível sair um jogador daqui para jogar para Pacaembu, Maracanã, essas grandes equipes. E eu fui jogar lá. E lá eu tive a oportunidade de disputar o Rio-São Paulo, ao lado de grandes jogadores, contra grandes jogadores também. E aí voltei para o Campinense. E mais uma vez fui campeão aqui pelo Campinense. E aí nessa estada aqui pelo Campinense, aí foi quando Edivaldo Duó colocou na cabeça de querer dar um campeonato ao 13. Campeonato que ele prometia ser invicto. E nós fomos, eu e alguns outros jogadores, fomos comprados pelo Campinense, ou melhor, pelo 13, para jogar pelo 13. E aí foi o que aconteceu. O 13 foi campeão invicto. E aí eu guardo na minha história essa lembrança também, campeão várias vezes. Inclusive a gente também está mostrando aí, estamos exibindo a foto do 13 campeão invicto em 1966. Essa é uma história muito bonita, quer dizer, de muita luta, de muito sacrifício, mas olha só, tinha ao meu lado, quer dizer, grandes jogadores. Jogadores que se destacaram no futebol brasileiro, do Nordeste inteiro, enfim, jogadores de grandes qualidades. Zé Luiz, na história do 13 passaram grandes jogadores que vestiram a camisa alvinegra durante vários anos, alguns em apenas uma temporada, mas dois mitos do futebol brasileiro vestiram a camisa alvinegra. Um, Mané Garrincha, e o outro, Nilton Santos, também vestiu a camisa do 13? Ambos vestiram a camisa do 13. Eu fiz amizade quando jogava no Sul, com Garrincha, fiz amizade com Nilton Santos, com grandes outros jogadores do futebol brasileiro, e quando já estava aqui no 13, aí eu então, num jogo festivo, me parecia uma festa de aniversário do 13, aí eu então convidei Garrincha. Pronto, e a gente está exibindo aí no ar a foto, você com o Mané Garrincha. Pronto, você é do 13, no dia que ele vestiu a camisa alvinegra. Para mim foi um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Esse sabia o que fazia com a bola. Zé Luiz, saindo do 13, você ainda jogou em grandes clubes aí. E como chegou a aposentadoria como jogador de futebol? Olha, eu te digo uma coisa, eu fui diretor do 13, fui técnico do 13, só não fui roupeiro do 13, mas entregava as camisas. Mas eu estou sabendo também que você, como treinador, você teve algumas discussões aí com alguns assistentes. Hoje é assistente, antigamente era o bandeirinha. Deu carreira em bandeirinha, Zé Luiz? Não só em bandeirinha, como em juiz também, hein? O árbitro também. Sabe por quê? Porque o sangue quente, esquentava, e você queria era ganhar o jogo. E para ganhar o jogo você fazia de tudo. E nós não perdíamos. Aqui dentro de Campina Grande, ou fora de Campina Grande, nós dávamos sempre tudo de nós para que pudéssemos ter a vitória. Fosse 13, fosse Campinense, esse era o futebol que nós jogávamos aqui. Inclusive teve um problema também com o Romualdo Arpifilho, o nome também no futebol brasileiro.
Essa é uma história, quer dizer, foi uma final de campeonato, o 13 Campinense, jogava no Campinense nessa época, e ele achou por bem uma bola que eu dei em profundidade para Zezinho Caixão, um grande ponta-direita, e Zezinho amarrou um pouco as pernas para não chegar junto, e aí o certo é que eu disse um palavrão lá e o árbitro botou para fora. E eu, sempre cabeça muito quente, pulei com os dois pés em cima do árbitro, dei uma bufetada, e aí disseram que eu não jogava mais futebol. Estava eliminado do futebol, mas aí a história foi outra. Você ainda voltou e jogou a decisão? Claro que joguei a decisão e fiz o gol da vitória do Campinense, que foi campeão. Zé Luiz, vamos passar o tempo aí, futebol atual. Você acompanha o futebol atual? O que é que acha hoje do nível do futebol atual? O futebol de Campinas vivendo aí um bom momento. Campinense foi campeão do Nordeste no primeiro semestre. E o 13 disputa no próximo domingo contra o Santa Cruz, no estádio Presidente Vargas, uma vaga já para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Como vê o futebol de Campinas? Eu vejo com muita alegria, viu? Vejo com muita alegria, mas muita alegria mesmo. Tanto o 13 como o Campinense se houveram muito bem nas suas competições e estão aí representando a altura do futebol de Campina Grande. Esse é o futebol de Campina Grande. Esse futebol que nós não podemos deixar cair. Esse é o futebol que é a alegria do povo. Esse é o futebol que realmente faz a alegria e é a festa para o povo de Campina Grande. É a nossa alegria. Quer dizer, um dia de domingo, um final de semana, para onde você vai? Para um campo de futebol, assistir uma grande partida. Você vai ter esse final de semana, 13 jogando, e será, sem dúvida alguma, um grande espetáculo. Lembrando também que no futebol da Paraíba, o Botafogo garantiu vaga aí, tá para decidir pela primeira vez um clube da Paraíba decidindo um campeonato brasileiro. Zé Luiz, estamos chegando ao final do programa, e aí? A gente sabe que na vida as oportunidades são únicas, mas se fosse possível, você começaria tudo outra vez? Ah, não tenha dúvida disso. Para mim foi o melhor tempo da minha vida. Me perdoe se eu por acaso for injusto com alguma outra coisa, mas me senti muito bem como jogador de futebol. Gente, você já imaginou você ganhar dinheiro para fazer o que gosta? Jogar bola? Então isso foi o meu viver. A grande época da minha vida foi jogando futebol. Zé Luiz, você é uma enciclopédia viva do nosso futebol. Parabéns por toda a sua trajetória, por tudo que fez pelo futebol de Campina Grande, da Paraíba. Essa é uma homenagem da TV Borborema a Campina Grande, no dia do seu aniversário, 149 anos. E o Super Esportes, com muito prazer, nós vamos ter outras oportunidades para batermos um papo mais longo, quem sabe aqui no Super Esportes. Nós vamos ficando por aqui. Vem aí a Patrulha da Cidade com José Cláudio. Nós parabenizamos mais uma vez Campina Grande pelos seus 149 anos. Um bom feriadão e até a próxima segunda, aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina.